Alagoas está entre os piores do Brasil quando o assunto é arrecadar impostos. Se compararmos com estados como Sergipe e Rio Grande do Norte, que têm um PIB, Produto Interno Bruto, parecido com o nosso, essa diferença na arrecadação chega a 40%. Mas por que isso ocorre? E, principalmente, como mudar essa situação? O secretário adjunto da Fazenda Estadual, Helder Lima, conversa conosco sobre esse assunto agora. Secretário, bem-vindo, né? Por que existe essa dificuldade de se arrecadar impostos aqui no estado? Luiz, existe uma questão histórica envolvida aqui em Alagoas sobre a arrecadação de impostos, que é a seguinte. Alagoas hoje tem uma das secretarias de Fazenda mais desestruturadas, talvez, do país. Nós temos, por exemplo, postos fiscais que estão em situação de completo abandono. Assim que nós assumimos lá, junto com o secretário Jorge Santoro, a Secretaria da Fazenda, percorremos esses postos e vimos que realmente eles estão em situação muito ruim nas fronteiras do estado. Isso impacta negativamente a arrecadação. Fora isso, também nós notamos que Alagoas tem também uma defasagem muito grande em relação aos sistemas de informática que geram arrecadação também, os sistemas virtuais de fiscalização. Isso tem gerado muita dificuldade para a gente. Então, são várias frentes aí que se tem para tentar reverter essa situação, né? Tem muita sonegação no estado? Nós cremos que sim, Luiz. Por quê? Porque se Alagoas não fiscalizava tanto antes, é óbvio que isso se torna um ambiente propício para os sonegadores. Isso é muito ruim para o estado. Agora, o que acontece nessa nova gestão é que nós estamos levando a presença da Cefaz para a rua, estamos com um aumento grande na área de fiscalização. Os fiscais do estado, eles são um grupo muito bom, muito unido, muito forte, muito preparado, estão apoiando agora a nova gestão. Estamos com várias ações, essa cartão de visita foi a primeira, onde nós estivemos em vários estabelecimentos aqui do estado de Alagoas, e realmente hoje a gente tem um índice para lhe mostrar. Porque desses estabelecimentos todos visitados, nós levantamos um índice de 65% de falhas na maneira com que eles realizavam o levantamento fiscal deles. Então, assim, a gente pode falar, sim, com certeza que há muita sonegação aqui no estado. Ou seja, com sonegação, problema na arrecadação de impostos, isso reflete menos dinheiro que entra para o estado, e isso pode refletir na vida do cidadão de alguma forma? Diretamente. Porque todos esses impostos arrecadados aqui no estado se revertem diretamente em prol do cidadão. Isso se transforma logo mais, quando esse recurso ingressa nos cofres do estado, em ações de saúde, de educação, de segurança. Então, cada vez que o estado arrecada menos, ele oferece menos para a sociedade. Aí complica e muito, né? O estado ele fez um ajuste fiscal no início da gestão, ele cortou alguns gastos, isso ajudou a minimizar essa situação de alguma forma? Sim, tem ajudado bastante, porque houve duas frentes aí de atuação agora por parte do governo. Primeiro, uma atuação para que nós pudéssemos reduzir as despesas do estado, reduzir o tamanho do estado. Houve corte, por exemplo, de cargos comissionados, houve cortes em despesas e de custeio também fixas do estado, houve corte de contratos, redimensionamento também de contratos, isso tudo reduziu o nosso custo. Tinha um inchaço na folha de pessoal e bastante. Tinha uma despesa de custeio muito alta, né, que foi encontrada. Exato. Bastante alta, inclusive, por conta disso, o estado agora em janeiro tinha estourado a LRF. O índice de pessoal estava acima do limite que a lei determina. Pois é, e a gente fora da LRF traz uma série de não benefícios para o estado. Vamos falar sobre esse assunto, como é que fica a situação, a gente consegue sair dela? A situação, em primeiro lugar, gera sim prejuízos ao estado. Os repasses federais, por exemplo, ficam comprometidos em boa parte deles em função do fato de que o estado extrapolou o limite da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado também, ocorre uma situação em que o estado precisa sair da LRF, não só para resolver essa situação, mas também, por exemplo, para poder realizar novos concursos, para poder contratar, para poder, em havendo receita no futuro, estabelecer, por exemplo, aumentos para os servidores. Hoje tudo isso fica represado em função da LRF. É possível sair se adequar novamente, à LRF? Sim, é possível. Existe agora um dever de casa. Tem previsão? Existe agora um dever de casa muito forte, Luiz, sendo feito, para que nós possamos aumentar a receita do estado com essas várias ações que a Cefaz vem tomando, para poder aumentar a receita do estado e reduzir também sua despesa a fim de que essa curva se equalize e para que nós possamos assim sair da LRF. Nós imaginamos que talvez já no próximo quadrimestre, nós, se não sairmos da LRF, estejamos muito próximos de fazer, né, isso. E a dívida pública, secretário, hoje ela está bem alta, é possível quitar? Olha, quitar, para ser bastante franco,
não há previsão, não há uma estimativa de que isso possa ser feito a curto prazo nem a médio prazo. Eu digo por quê, Luiz? Porque a dívida hoje fundada de Alagoas, junto ao Tesouro, por exemplo, beira hoje 9 bilhões de reais. Então, muito dinheiro. É muito dinheiro, é um valor bastante expressivo. Há hoje várias ações por parte do governo estadual para poder reduzir essa dívida. Nós temos negociado isso amplamente com o Ministério da Fazenda, lá em Brasília. Eles têm sido bastante receptivos, há uma série de discussões para que nós possamos reduzir o montante da dívida. Mas ainda assim restará um saldo, com certeza, que nos impacta aí todos os meses com o pagamento dela. Pois é, você tem uma dívida pública alta e uma menor arrecadação de impostos, aí fica complicado manter a folha pessoal, né? Exatamente. Que tal os compromissos do Estado. Então, é preciso ações. Que outras ações? Você falou de algumas, mas que outras ações o governo vem fazendo aí para tentar buscar esse reforço na arrecadação? Por exemplo, vamos passar para o ICMS, que é um imposto muito importante que gera uma receita alta. Como é que está a situação dessa arrecadação e o que é que vai ser feito? Em relação ao ICMS, nós temos feito uma série de ações focadas nele. De fato, é o imposto mais importante para o Estado hoje, é a maior fonte de arrecadação. Nós temos, por exemplo, agora, já implementado ações para que a gente possa reformar todos os postos das fronteiras e incrementar a receita a partir disso. Nós também temos feito várias ações de fiscalização, não só fiscalizações junto ao comércio, mas também à indústria. Criamos lá grupos de trabalho direcionados às grandes indústrias e a também aquelas indústrias que têm algum benefício fiscal no Estado, para que elas possam também arrecadar corretamente. Fora isso também, a Cefaz tem feito algumas ações para poder incrementar o seu sistema tecnológico. Há uma série de sistemas novos que nós estamos contratando agora para servir aqui na Cefaz. Além disso, também há algumas parcerias, por exemplo, com a Receita Federal. Uma das parcerias com a Receita Federal, essa talvez tenha sido a mais emblemática nesse início de gestão, foi uma parceria que nos possibilitou, por exemplo, cobrar um imposto chamado ITCD, que é o Imposto sobre Doações e Causa-Mortes. Esse imposto é um imposto até que não é muito conhecido, na verdade, né? Verdade, Luiz. Ele não era conhecido aqui em Alagoas por um simples motivo. Alagoas, diferentemente dos outros estados da federação, nunca cobrou aqui o ITCD. Havia uma arrecadação muito pequena do ITCMD, justamente em função de pessoas que faziam espontaneamente o pagamento. Era uma exceção. O Estado, por si só, nunca cobrou esse imposto. Explica esse imposto, assim, quando é que se tem que pagar ele? Esse é um imposto que é gerado toda vez que um cidadão faz uma doação para uma outra pessoa ou toda vez que há uma transferência de propriedade em função de morte. Herança, por exemplo, é a causa-mortes. Entendi. E o que é que representa voltar a arrecadar esse imposto, ou começar, no caso, né, já que nunca foi arrecadado, e também essa questão de toda essa ação para o ICMS, quanto da fatia isso deve aumentar? Qual é a previsão? A nossa ideia com o ITCMD, por exemplo, Luiz, é que depois do estudo que nós fizemos agora, em primeiro lugar, só em função de quem fez doações em dinheiro, nós já estimamos aí uma receita que estava esquecida aqui no estado de Alagoas de 34 milhões. Nós fizemos essa ação agora pontual, cobrando o imposto dessas pessoas que doaram só os valores em espécie, ainda não cobramos de quem fez doações de imóveis, por exemplo, e só desses valores em espécie nós já arrecadamos até agora 10 milhões de reais. É aquele dinheirinho que a gente esquece na calça, exatamente, né, e de repente acha, exatamente, fazendo essa comparação. E que num momento desse tão difícil faz toda a diferença para a gente. Faz toda a diferença, é verdade. Realmente é de muita dificuldade. A gente estima que a arrecadação, lógico, essas ações todas em relação ao ICMS, em relação à fiscalização, à cobrança, à estruturação da Cefaz que está sendo feita, tudo isso leva um tempo de maturidade. Então essas ações não geram de imediato uma receita para o estado de Alagoas, mas a curto prazo isso vai começar a gerar efeitos. A gente imagina que até o final do ano, no início do próximo ano já, a gente tem um aumento da arrecadação do ICMS. Mais ou menos em quanto por cento está esperado esse aumento? A gente já tem hoje um levantamento, que era esse primeiro semestre, onde nós conseguimos aumentar a arrecadação do ICMS em relação ao mesmo período do ano passado, em mais ou menos 9%. A gente imagina que isso cresça a partir do ano que vem, até porque, dada a inflação desse ano, que está muito alta, esse crescimento ainda não está compatível com o crescimento da inflação. Pois é, para piorar toda a situação, todo esse quadro já um pouco caótico que o senhor descreveu, a gente ainda está num cenário de crise econômica, né? A própria receita de julho foi abaixo da inflação e isso acaba refletindo. A gente tem uma perspectiva, ou melhor colocando, um quadro mais claro para esses próximos meses, alguma coisa mais, como é que eu posso dizer, uma visão um pouquinho menos obscura? Olha, Luiz, infelizmente eu não quero ser o portador das más notícias, mas
Eu, particularmente, não penso que, nesse curto prazo, até o final do ano, por exemplo, haja uma melhora significativa no quadro econômico do país. A gente imagina que, até o final do ano, o PIB já tem uma projeção que tem aumentado, de queda, talvez seja um pouco até maior do que isso, o desemprego vem junto, e isso impacta diretamente toda a economia do país, a indústria, o comércio, e indiretamente também, na outra ponta, as famílias todas envolvidas. Então, a gente imagina realmente que essa crise ainda vai gerar alguns percalços para todos os estados e toda a federação de forma geral até o final do ano. Pois é, e Alagoas acaba entrando também nessa leva, né? O senhor acha que a gente termina esse ano com déficit ou com superávit na receita? Eu imagino que a gente consiga pelo menos equilibrar as contas até o final do ano. A nossa intenção lá, a nossa meta é, lógico, sempre gerar um superávit, sobrar caixa no final do ano, mas dada a dificuldade toda do país, não só de Alagoas, a gente imagina que já terá sido um grande feito se nós conseguirmos realmente equilibrar essas contas. O nosso esforço hoje é para poder equilibrar e chegar até o final do ano pagando todas as despesas do Estado. Até porque se a economia não reage, não tem como melhorar, né? As dificuldades aumentam. Exatamente. Aí complica ainda mais a situação que já não está muito boa e ainda tem um outro agravante aí, que é a questão da participação do Fundo dos Estados, né? O FPE, que teve uma diminuição. Faz diferença isso? Muito? Faz toda a diferença. Hoje o estado de Alagoas, por ser um estado pequeno e pouco industrializado, é muito dependente do FPE, que representa uma parcela muito grande da nossa receita todos os meses. Então o que acontece? Com esse decréscimo e esse depauperamento da economia nacional, o FPE é diretamente atingido, porque a parcela que fundamenta a receita do FPE basicamente é imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas, em menor parcela, e também o IPI. Então, se há um decréscimo da atividade da indústria e do comércio, isso naturalmente impacta o resultado das empresas e também do IPI. Então, isso reflete no FPE menor, que esse primeiro repasse agora do dia 10, Luiz, por exemplo, foi menor em 19% em relação ao ano passado. Isso. Num ano tão difícil, é uma queda drástica realmente, que mesmo. Impacta muito as nossas contas. Porque nós somos dependentes do FPE. Mas para a gente encerrar essa história, então, apesar de toda essa situação complicada, turbulenta, é possível sair dela? Há sim uma luz no fim do túnel. A gente imagina que, dado esse ajuste fiscal sendo feito hoje pelo governo federal e também por todas as medidas que nós temos tomado aqui na Cefaz e o governador perante todas as outras secretarias do Estado, nós imaginamos que o país vai reagir, Alagoas também, lógico, vai a reboque disso, vai reagir a toda essa situação e nós queremos que até, pelo menos meados do ano que vem, o Estado possa passar por uma situação melhor. Lógico que isso não vai ser fácil, o cenário não está conspirando a favor, é tudo muito difícil, mas nós imaginamos que o país vá, sim, reagir a tudo isso da maneira positiva e que ele comece a melhorar pelo menos até a partir do próximo semestre. Porque a economia semestre. é uma coisa cíclica, né, e vai melhorando. Secretário, eu lhe agradeço, eu espero que eu possa lhe receber daqui a um tempo com notícias melhores e a gente fica acompanhando, né, ver o que é que vai acontecer. Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes. Obrigado. Bom, e o Pauta Especial fica por aqui. A gente se vê amanhã, 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.